E nós que estamos aqui vamos partilhar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Isso, as crianças ainda estão subindo. Dá para ouvir, né? Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 14. Isso. As crianças podem subir em silêncio, aleluia. Marcos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 14, que diz assim: Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão responderam: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito imundo, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus também ficava bravo, irmão. Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes, o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino, e ele saiu. O menino parecia morto. O murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós amamos a tua palavra. Obrigado porque o Senhor deixou ela para nós, para que as tuas palavras são espírito e vida, nos lavam, nos transformam. Por isso, Senhor, nessa manhã fala conosco, através da tua palavra, através dessa passagem, que o Senhor possa nos trazer luz, clareza, revelação, entendimento, para que saiamos desse lugar com um novo nível de fé, crendo que o Senhor é um Deus de milagres. Amém. Amém, aleluia. Baseado nesse texto, nós vamos compartilhar uma palavra que o título é: Tudo é possível. Fala para quem está do seu lado, fala para ele com fé: Tudo é possível. Mas fala com fé, fala: tudo é possível. Irmão, essa declaração de Jesus para esse homem é poderosa. Tudo, sabe o que significa tudo? É tudo, irmão. Para Deus não tem limites. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E o Senhor, Ele fala: tudo é possível ao que crê. E eu quero, baseado nessa passagem, vermos algumas coisas que aconteceram aqui, para que esse menino que estava endemoniado pudesse ser liberto pelo Senhor Jesus. Porque nós vemos um cenário aqui, um cenário de um pai desesperado pelo filho.
Quantos são pais aqui? Qual é o seu coração quando você vê o seu filho doente, enfermo? Ou às vezes pais que já passaram por situação de ter os filhos internados no hospital, às vezes num cuidados intensivos, à beira da morte. Só um pai que passa por isso sabe o que é o desespero de um pai por buscar a cura e a libertação do seu filho. Eu quero que nós vejamos, baseado nesse texto, algumas coisas que esse pai viu, que esse pai encontrou, e o caminho e a trajetória que ele percorreu até o seu filho ser curado e liberto. E a primeira coisa que nós vemos, eu quero que a gente leia novamente, que possamos ler novamente a partir do verso 14. Olha só o que diz: ao voltarem junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, possuído por um espírito impuro, que não deixa ele falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rijo. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Nós vemos um cenário, eu quero te encorajar você a usar aí a sua imaginação, de um pai que estava com um filho no meio de uma grande multidão. Os discípulos de Jesus estavam ali, mas Jesus ainda não estava ali. E nós vemos um pai precisando de um milagre. E ele chega no meio daquela multidão e ele encontra uma multidão, inclusive líderes religiosos, sabe o que? Discutindo, irmão. Sabe que quando a gente precisa de um milagre, sempre vai ter ali uma multidão agitada. Ele estava ali no meio ele encontrou uma multidão agitada. Ele encontrou um grupo de discípulos, que eram os discípulos de Jesus, sem autoridade. Pior coisa você pedir isso. Ele encontrou os escribas, os líderes religiosos só discutindo, só na teoria, irmão. Eles estavam discutindo o que aquele menino precisava naquela hora não era de discussão, era de um milagre. Sabe, muitas pessoas às vezes precisam de um milagre, e às vezes vêm líderes religiosos só com teoria. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Coríntios: eu não vim pregar para vocês com palavras de persuasão humana, com teorias, mas com demonstração do poder de Deus. Irmão, o evangelho não pode ser teoria. Aquele pai estava buscando um milagre, algo prático, e o milagre é algo prático. Irmão, você pode discutir a Bíblia de capa a capa, se não houver realidade, não adianta. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Fala com ele, ele sabe tudo sobre a Bíblia. Conhece a Bíblia que foi escrita por Deus, mas não conhece o Deus que escreveu a Bíblia. Jesus, ele disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você precisa conhecer as Escrituras, mas olha para mim, não é o suficiente. Não é o suficiente. Vai ficar só na teoria, só na razão, só na lógica. E o evangelho é acima disso. Você precisa saber as Escrituras? Você precisa, vai estudar, irmão. Vai estudar a palavra de Deus, faça o CME, faz o CTL, se puder, faz o seminário, vai estudar teologia, aprenda. Mas olha aqui para mim, nada disso vai suprir ou substituir a manifestação do poder de Deus e do sobrenatural. Nós vemos ali um pai com um filho precisando de um milagre, um monte de líder religioso não fez nada, porque deixa eu te falar, teoria e informação não gera milagre, é somente o poder de Deus que gera milagre. Fala para a pessoa que está do seu lado: o poder de Deus que gera milagre. Oh, aleluia. Nós vemos aqui algumas coisas que Jesus, ele chegou depois. O milagre só veio quando Jesus chegou, irmão. E você não vê aqui Jesus chegando, dizendo para eles assim: olha, eu preciso ensinar um negócio para vocês. Não, ele já chega com compaixão por aquele pai. O que vocês estão falando? Ah, isso. E o pai já chega, e ele vê, e ele já vai direto no problema. Porque Jesus, ele tem compaixão daqueles que estão sofrendo. Você crê nisso? Aleluia. Por isso, nunca substitua a presença de Jesus por discussões religiosas. Não vale a pena, irmão. Fica ali
Jesus, não sei o que, Adão tinha umbigo. Irmão, não interessa se Adão tinha umbigo, irmão. O que interessa é que Jesus é poderoso. Quantos estão entendendo? Quando Jesus chegou a curar um cego, e aí os líderes religiosos foram questionar ele, que não sei o quê, porque esse Jesus, e ele disse uma coisa, olha, uma coisa eu sei, eu não sei quem é Jesus, eu só sei uma coisa, eu era cego, hoje eu vejo. Como é que eu explico isso? Não sei, só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Isso é o poder de Deus. Quando Jesus faz essa declaração para esse pai, que tudo é possível que crê, irmão, não tem limite. O problema é que muitas vezes nós colocamos o limite. Uma vez eu vi um testemunho de uma missionária que está em Moçambique, missionária Heidi Baker, não sei quantos conhecem. E ela conta um testemunho que aconteceu com ela. Ela tem um trabalho muito forte lá em Moçambique com crianças. E um dia apareceu ela orando por criança, apareceu uma criança e ela orou por aquela criança. E ela começou a orar por aquela criança, e aquela criança começou a chorar, e abriu o olho, e os pais começaram a chorar, e ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E os pais falaram assim, olha, você orou pelo meu filho, e meu filho começou a enxergar. E ela falou assim, porque ele era cego? Eu falei, não. Quando ele era criança, ele estava brincando num parque, esse parque tinha um cercado, e esse cercado tinha um arame assim solto, e ele na brincadeira, aquele arame pegou, enfiou no olho dele e arrancou o olho dele fora. E nós tivemos que colocar um olho de vidro nele. Só que aí, quando você orou, ele começou a enxergar pelo olho de vidro. E ela ficou, meu Deus. Porque deixa eu te falar, irmão, para Deus não tem impossível. Deus, ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Tem um pastor amigo, chama-se pastor Abimael. Ele contou uma vez um testemunho que aconteceu com ele. Eu só quero te dar esses exemplos para você entender. É que muitas vezes nós limitamos a Deus. Nós queremos colocar Deus numa caixinha e falar, não, Deus só faz assim. Esse pastor Abimael, ele é muito usado por Deus em curas, sinais, maravilhas lá no Brasil. Ele conta que ele falou que o maior milagre que ele viu acontecer, que o Senhor Jesus fez, foi no culto que ele estava certa vez, orando ali por pessoas, por cura, e ele orou por um jovem. Ele orou por aquele jovem, de repente aquele jovem começou a cantar, começou a orar, começou a chorar, e toda a gente à volta começou, e ele falou, o que será que aconteceu? Porque eu não vi nada de diferente. E ele foi perguntar para o pastor da igreja, pastor, eu não estou entendendo. Ele falou, pastor Abimael, esse homem não tinha língua, e a língua apareceu na boca dele. Irmão, não tem limite, irmão. O que é preciso é crer. O princípio da palavra de Deus é, se você crê, você vê. Se você não crê, você não vê. É simples assim. Eu não vejo porque eu não creio. Muito pelo contrário, irmão. Sabe por que você não vê? Porque você não crê. Eu não acredito nisso. Ok, fique em paz, você vai continuar não vendo. Mas aquele que crê, antes de ver, ele vê. Quantos estão entendendo? Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo é possível ao que crê. Irmão, é tudo, tudo, tudo. Uma segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, a primeira coisa é esse cenário que o pai viu, que foi um cenário de pessoas religiosas, de discípulos apáticos e sem poder. Só tinha religiosidade, só tinha teoria, não tinha poder de Deus. O segundo cenário que nós vemos aqui, olha só o que diz a partir do verso 19, diz assim, Jesus lhe disse, geração incrédula, Jesus falando dos discípulos dele, olha só, eita Jesus, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Já pensou Jesus falar isso para você, irmão? Se fosse algum pastor falar isso hoje no culto, ele é taxado de intolerante. Até quando é que eu vou aguentar vocês? Pelo amor de Deus. Mas foi o que Jesus falou aqui dos discípulos dele. Aí fala qualquer coisa um pouco mais dura para mim, que o pastor é muito bravo. Ixi, irmão, desculpa lá. Jesus ficou bravo com os discípulos. Até quando é que eu vou ter que aguentar vocês? Vocês são muito incrédulos, pelo amor de Deus. Continua lendo, aleluia, vamos lá. Tragam um menino para cá. E verso 20. E o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, causou uma grande convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca.
Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tem misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Sabe uma coisa que nós vemos na continuidade dessa passagem? É que mesmo a fé desse homem, não sendo a fé que deveria ser, o Senhor veio em favor dele. Nós vemos primeiramente que o Senhor Jesus, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é se importar. Quando ele pergunta: há quanto tempo isso acontece com ele? Meu irmão, isso é uma pergunta de compaixão. Meu Deus, há quanto tempo ele está passando por isso? E quando o pai responde: desde a infância, ele quase morreu muitas vezes. E quando ele pede: tem misericórdia de nós e ajuda-nos. O Senhor Jesus olhou a fé daquele homem, mas era uma fé imperfeita, uma fé limitada. E quando Jesus responde para ele: ei, se puder não, filho, tudo é possível ao que crê. E o pai naquele momento, ele percebeu: ah, Senhor, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Sabe que existem dois tipos de pessoas que não têm uma fé suficiente. As pessoas que não creem e simplesmente não creem e não querem crer. Não, eu não acredito nisso. Vou te falar, esse tipo de fé não vê milagre, irmão. Mas a fé desse homem que ainda não tinha chegado lá, ele falou assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Na minha cabeça, naquilo que eu acredito até hoje, eu não consigo chegar lá. Então, Senhor, me ajuda, eu quero crescer em fé. Percebe? Talvez eu falar aqui para você de algumas coisas que acontecem no mundo, na igreja aí fora. Você fala: não, eu não acredito nisso. Você tem duas hipóteses. Ou você fala: não, eu não acredito, isso aí para mim é tudo treta. Ou você pode falar: Senhor, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Sabe, nós fazemos nós como igreja, participamos de algumas redes de igrejas. Nós participamos da AMAV, que é a Associação do Ministério Água Viva. A Associação do Ministério Água Viva participa de uma associação de igrejas que tem 1.400 igrejas, que é a chamada Vinha, que está em mais de 100 países já. E também fazemos parte de uma organização mundial chamada Global Kingdom, que tem igrejas do mundo inteiro. E quando essa Global Kingdom se reúne e os pastores compartilham os testemunhos daquilo que acontece no país deles, irmão, a gente fala: meu Deus. Para você ter uma ideia, tem uma igreja no Egito, um país muçulmano, ali no Cairo, de 7.000 membros. Num país que, quando um muçulmano se converte, ele pode ser preso. E se você for pego pregando o evangelho, também pode ser. O negócio é diferente, irmão. E como é que as pessoas estão se convertendo lá? Sabe como é que é? O pastor, ele já está acostumado. O pastor Samé, o nome dele. Ele contando testemunho, ele fala: todos os dias na minha casa aparece alguém dizendo: Jesus apareceu para mim e falou para eu vir aqui na sua casa. Ele fala que outros falam assim: um anjo apareceu para mim, falou para vir na sua casa. Outros que não entendem direito: um ET apareceu para mim, falou para vir na sua casa. E ele fala que todos os dias ele deixa a banheira da casa dele cheia. As pessoas vêm, ele prega o evangelho e já batiza a pessoa. Irmão, pastor Ricardo Robortella, do Ministério Clamor pelas Nações, lá do Brasil, eu tive a oportunidade de ministrar algumas vezes com ele. Ele me contando o testemunho que ele teve na África. E ele lá compartilhando com os pastores da África, porque a África é diferenciada em algumas coisas, irmão. E os pastores da África perguntaram para ele assim: o que vocês fazem lá no Brasil quando os pastores morrem? Ele falou assim: a gente enterra, né? Normal. Ele falou: então aqui, como falta pastor, a gente ora para ressuscitar. Aí ele começou a apontar: aquele ali já morreu e ressuscitou, aquele ali já morreu e ressuscitou, aquele ali, ó, foi semana passada.
Irmão, é outro nível. Nós temos um pastor africano da nossa igreja, que é da igreja lá da Argentina, o pastor Soboga Anatoly. Ele é de Burkina Faso. Alguém conhece Burkina Faso? Isso, a grande minoria. É um país que eu só conheci por causa dele. E nós temos um outro pastor, que é o pastor Vitor, lá do Represa, lá que o Daniel conhece. Ele não tem o braço, assim, ó. Ele perdeu o braço no trabalho, ele só tem um toquinho assim. E o pastor Anatoly fala para ele: se eu orar por você lá na África, o seu braço cresce. Mas vou te falar, irmão, porque tudo é possível ao que crê. Fala para a pessoa que está do seu lado: tudo é possível ao que crê. Jesus disse para Marta, quando ele foi ressuscitar Lázaro: ei Marta, se creres, verás. Sabe quando é que você vai ver? Quando você crê. Ah, eu não vejo, por isso eu não acredito. Tem que crer primeiro, irmão. Eu sei que no mundo aí fora eu só acredito vendo. Pois é, não vai ver, porque é preciso crer primeiro. Ah, mas eu não consigo chegar lá. Faça como esse pai: Jesus, ajuda-me a superar a minha incredulidade, que eu possa crer. Eu estava orando, meditando em um dos capítulos do livro dessa semana, e falando: Jesus, o Senhor tinha uma sensibilidade de ouvir a voz do Espírito que era surreal. O Senhor ouviu dizendo que tinha que ir pescar um peixe com anzol, e naquele peixe ia sair uma moeda para pagar o imposto. Falou: Senhor, é muito específico. Senhor, ajuda-me a superar a minha incredulidade, para que eu possa aprender a ouvir tua voz e poder ouvir a direção do Senhor, ainda que seja absurda. Quantos estão entendendo? Isso fala de nós crescemos em fé nesses dias, meu irmão. Você já pensou? Você fala assim: Senhor, eu tenho um negócio para pagar aqui, finanças, segurança social. Eita, aleluia. Já pensou? Jesus chega para você e fala assim: filho, vai lá no Rio Douro, pega uma varinha, você vai pescar uma enguia. Tem muita enguia lá, né? Uma tainha. E dentro desse peixe vai ter umas notas de 500 euros. Aleluia. Oh, aleluia. Na hora que você ouvir, você acha o quê? Eu devo ter batido a cabeça em algum lugar. Porque, irmão, é acima da nossa realidade. Quantos estão entendendo? Só que quando o Senhor Jesus fala que tudo é possível ao que crê, é como se esse pai desse filho falasse: Senhor, então me ajuda. Eu quero ser desses que crê que tudo é possível. Eu tenho orado nesses dias: Senhor, eu quero crescer em fé nesses dias. Eu quero ver os milagres do Senhor, porque eu criei. E eu não quero ver para depois eu crer, eu quero crer primeiro. Essa semana, foi na quinta-feira na célula, a Cris mandou um áudio para a Diane falando do episódio lá com o Pedro. Posso contar, Pedro? Você se importa? Posso, obrigado. E a Cris mandou que essa semana o Pedro estava andando na rua com o filho, e um cadeirante segurou no braço dele. Na hora que eu ouvi até essa parte, eu falei: o Pedro orou pelo cadeirante e saiu andando, aleluia. Eu estava com a fé, irmão, aleluia. Em jejum a gente só pensa assim, aleluia. Aí daqui a pouco eu vi que não era bem isso. Que o cadeirante olhou para ele e falou: parabéns. Falou: parabéns pelo quê? Pelo bebê. Aí ele já olhou para a barriga dele. O cara está me tirando. Ele falou: como é que é? Eu falei: não, é porque você está com uma t-shirt atrás escrita assim: algo novo a chegar. Ô, irmão. Mas, irmão, eu creio que nesses dias o Senhor pode colocar pessoas enfermas no nosso caminho, para nós orarmos por elas e elas serem curadas. Quando nós tínhamos ficado sabendo que a pastora Mirinha, nossa pastora lá do Brasil, ficou com cancro, nós começamos a orar aqui. Oramos nas nossas reuniões das células. Ele estava orando lá e nós estávamos orando aqui, a 8.000 quilômetros de distância. E essa semana nós recebemos a notícia de que ela foi curada. Mano, é curado do cancro. Não é da gripe não, é do cancro. E hoje, agora de manhã, se não começou ainda, vai começar daqui a pouco, ela vai estar no culto lá, na Ibave, lá de Mauá, compartilhando o testemunho dela. Porque, irmão, para Deus não tem limites. A ciência tem limite, a medicina tem limite. Jesus não tem, irmão.
Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Terceira coisa que nós vemos aqui, nesse texto, leia comigo ali a partir do verso 25. Diz assim: quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. O murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Inclusive pode ser que você esteja vendo aí na sua Bíblia, que existem algumas versões que está escrito jejum e oração. Tem jejum e oração, não tem? Por que tem isso? Até essa semana o Mateus me falou disso, né? Quando foram encontrados os manuscritos mais antigos que foram encontrados, só tinha oração. Mas houve outros manuscritos que foram encontrados que, pelo datamento que eles fizeram, que era um pouco mais recente, já tinha jejum e oração. Por isso que a Bíblia, às vezes, algumas só tem jejum, porque a tradução foi feita dos manuscritos mais antigos, e outras tem jejum e oração, que algumas até tem o jejum entre parênteses, para dar essa diferença, ok? Mas só para você entender. Mas aqui nós vemos Jesus, depois que Jesus pergunta e mostra essa compaixão, Jesus dá uma palavra de autoridade. Sabe, a palavra de autoridade de Jesus é: eu ordeno. O pastor Luciano Subirá, ele conta um testemunho. Ele é um mestre na palavra, compartilha muito. Ele conta que uma vez ele estava orando por uma pessoa que estava endemoniada. E ele contando testemunho que ele estava ali: demônio, por favor, sai. Demônio, por favor. Aí tem um pastor amigo dele que chegou do lado, mas deu um tapa na orelha do demoniado. Ele falou: para de fazer cafuné no demônio, rapaz. Porque deixa eu te dizer uma coisa: com demônio a gente trata com autoridade. Eu sei que tem gente que tem medo de ter a autoridade do demônio, porque baseado naquele texto que o Senhor conta, que teve algumas pessoas que tentaram ali em Atos expulsar demônio. Não sei quantos conhecem esse texto. E diz que o endemoniado chegou para esses rapazes e falou assim: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o texto diz que eles levaram uma surra do endemoniado e eles saíram correndo pelado. Aí eu acredito que tem gente que deve ter medo por causa disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que está em Cristo, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E você não precisa fazer nada de extraordinário, você só precisa ter Jesus na sua vida. Crê em Jesus. A partir do momento que você crê em Jesus, irmão, a autoridade de Jesus estava sobre a sua vida, e você pode apontar dedo na cara do diabo e falar: sai em nome de Jesus. Isso é palavra de autoridade. Uma vez eu estava num culto e um pastor estava ministrando, e caiu uma pessoa possessa. Não sei, alguém já viu pessoa endemoniada aqui? A gente não fica procurando gente endemoniada não, mas às vezes acontece, né? E caiu uma pessoa endemoniada, pegaram a pessoa ali para o pastor orar, mas naquele momento o pastor ele foi direcionado por Deus para ensinar um princípio valioso. E naquele momento ele chegou assim, tinha alguns visitantes do culto, ele falou: quem aqui é um visitante que não é cristão, nunca entregou a vida para Jesus? Aí uma pessoa levantou a mão: você pode vir aqui, por favor? E ela foi lá na frente. E na hora que ela foi lá na frente, o pastor falando para o demônio, falou: olha para ele. O demônio estava tão nervoso, a pessoa ali, possessa, que tentou agarrar a pessoa. Ele falou: tá vendo? Você não tem Jesus na sua vida, ela pode te tocar. E ele falou para a pessoa assim: você não quer entregar a sua vida para Jesus? Você não quer hoje fazer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador? E a pessoa ali na hora falou: eu quero. E o pastor ajudou, ele falou: então vamos orar, eu vou orar por você, e você vai orar entregando sua vida para Jesus. Ele ajudou, ele repetiu a oração.
Amém. E ele recebeu Jesus na vida dele, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eles terminaram a oração, o pastor falou assim: agora espera aqui. Demônio, olha para ele agora. E o demônio não conseguia olhar. Ele falou: não, vai lá, olha, você não olhou agora há pouco. E o demônio falou: não consigo. E o pastor perguntou: não consegue por quê? Ele disse: por causa da luz. Uma pessoa, quando tem Jesus, a autoridade de Jesus está sobre ela. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, irmão, você tem autoridade para expulsar qualquer demônio. Aleluia. Ah, mas por que os discípulos não conseguiram expulsar? Jesus disse: porque faltava ali oração, porque faltava o poder do Espírito Santo de Deus, coisa que eles receberam depois lá em Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito. Quantos estão entendendo? Mas Jesus deu uma palavra de autoridade. Fala para quem está falando: você precisa ter autoridade, irmão. Por isso, nesses dias, se aparecer pessoa enferma na sua vida, se algum cadeirante segurar seu braço de novo, Pedro, você vai dizer para ele: não é por acaso não, eu vou orar por você. Você crê que você pode levantar daí? É, irmão, é autoridade, em nome de Jesus. Uma outra coisa que nós vemos aqui, porque quando Jesus entra na vida desse pai, e Jesus orou e ordenou, olha só o que diz o verso 26. O Espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Já ouviu aquela frase que diz assim: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? Parece que quando eu clamei a Jesus, o que estava ruim agora pareceu pior. Que o menino estava endemoniado, mas pelo menos estava vivo. E agora ele parece que está morto. Sabe, tem muitas vezes na nossa vida, quando a gente clama para que o Senhor faça algo na nossa vida, às vezes parece que piora. Meu Deus, eu estou orando e parece que está piorando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não erra. Jesus, ele transforma algo ruim, e ainda que pareça ter piorado, ele transforma aquilo que é terrível em vida. No versículo continua dizendo, versículo 27, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou de pé. Irmão, isso é maravilhoso. Que talvez você está aqui assim como esse pai, e tem áreas ou situações na sua vida que até você tem orado por esses dias, que só um milagre. Você já orou, você já pediu para pessoas orarem por você, para o pastor orar por você, a coisa não aconteceu, assim como esse pai tinha pedido para os discípulos. Mas quando nós clamamos a Jesus, ele opera, irmão, no devido tempo, da forma dele, ele opera maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa: a autoridade espiritual, ela não se improvisa, ela se constrói na intimidade com Deus. Foi o que Jesus falou: esse tipo de demônio só sai com oração. Filho, você tem que ter relacionamento com o Pai para isso. É ali que você constrói a autoridade. Tem gente que acha que tem autoridade só porque conhece a Bíblia de capa a capa. Não é isso não, irmão. É na oração. Você precisa ter as duas coisas: palavra e poder. Palavra e a oração. Deixa eu te dizer uma coisa: nem toda vitória espiritual nós vamos ter de ficar insistindo. Esse pai não só insistiu, ele se rendeu. Ele falou: Jesus, ajuda na minha incredulidade, ajuda-me a superar a minha limitação, ajuda-me a superar essa minha incredulidade, essa minha falta de fé. Eu quero crescer em fé. Jesus, ele sempre responde a pessoas que ainda que não tem aquela fé, mas ela é sincera diante de Deus. Ela não tem uma fé que chega lá, mas ela chega e fala: Jesus, ajuda-me. Eu vejo que pessoas creem em coisas que eu ainda não creio. Ajuda-me na minha incredulidade, eu quero crescer em fé. Eu não quero limitar o Senhor, eu não quero limitar o mover do Senhor, eu não quero limitar aquilo que o Senhor pode fazer. E quando nós abrimos o nosso coração de forma sincera,
nós ouvimos o Senhor falando: tudo é possível ao que crê. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Aleluia. Nós vamos orar. Nós já oramos nessa manhã por curas e milagres, naquele nosso momento de oração. Mas eu queria que nós orássemos para que nessa manhã o Senhor possa nos levar a crescer em fé. Talvez você tenha percebido e sentido que a sua fé, assim como a daquele pai, está limitada ainda. Você fala: eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Queria que a oração nessa manhã o Senhor possa nos levar a um novo nível de fé nesses dias. Nós estamos em jejum e oração 21 dias por curas e milagres. E os sinais, eles acompanham os que creem. Jesus disse: se vocês crerem, vocês farão as mesmas obras que eu e ainda maiores. Tudo, irmão, precisa da fé. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Que nós possamos crescer em fé nesses dias. Eu quero encorajar você.